Isso, vamos lá. Recadinhos iniciais aqui, pessoas. Vamos lá. Esse bimestre, esse terceiro bimestre agora, assim como aconteceu no... Desculpa, esse quarto bimestre, né? A gente tá quase acabando o ano já. Assim como no terceiro bimestre, vai rolar um provão de novo, no mesmo esquema que foi o provão do terceiro bimestre. Né? Terceiro bimestre, acho que tinha lá umas 20 e poucas perguntas, né? Era 2 perguntas de cada disciplina. Agora aí vai ter 18 perguntas, se eu não estiver enganado, né? Então vai ser um provão aí com menos questões. E vai ser vai valer uma nota para você ter no seu quarto bimestre bonitinho e vai valer também para você recuperar a nota do terceiro bimestre, caso seja o caso de alguém aqui. Eu acho que aqui na sala onde estão são pessoas aí que têm notas 9, 10, né? Então não sei se é necessário em história, mas é bom fazer porque tem outras disciplinas também, né? Então a gente sabe que a escola não é só feita da aula de história. Aí, se eu não me engano, essa prova o Adriano vai enviar na segunda-feira, e na segunda-feira eu vou estar passando aí o link para vocês, certo? E o ano está acabando, então é importante fazer essas atividades finais aí, né, passar aí para os demais colegas desavisados. Perfeito. E outra coisa, pessoal, acompanhe o SED, por favor, porque aconteceu no sétimo ano, um aluno de nota 10 ter aparecido lá zero para ele no SED. O que é um absurdo, né? Tava na minha caderneta registrado 10, tudo bonitinho, ele foi olhar o SED lá, tava zero, ele veio conversar comigo. Eu fui, óbvio, eu arrumei, né? Porque não é culpa dele. Não sei se foi um problema do sistema, não sei, pode ter sido uma falha minha também, mas eu peço para que vocês fiquem atentos em relação às notas. Então é sempre bom estar acompanhando as notas. Entra lá no site pelo menos uma vez por semana, dá uma olhadinha lá se as notas estão realmente batendo, porque vai que acontece isso, né? Vai que um aluno de 10 está com nota zero. Então, por isso que é bom vocês estarem de olho, até para vocês poderem dar o toque para a gente arrumar a nota assim que possível. Perfeito? Então, acompanhem a vida escolar de vocês, o que é fundamental. Então, foi passado o recado do provão, foi passado o recado aí para vocês conferirem o SED, que eu acho que vocês todos já sabem entrar, né? Que está bem fácil. Então, vamos começar aí o conteúdo da nossa aula. Deixa eu só pegar aqui o mouse. Certo que hoje a nossa aula hoje é especial, né? Vamos falar aí sobre neocolonialismo. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Apresentar aqui uma janela. Pera só um minutinho que tem que maximizar aqui. Perfeito. Opa. Vamos aqui. Compartilhar. Vamos ver. Tá aparecendo para vocês já a imagem? Deixa eu só ver aqui embaixo. Para mim já tá aparecendo. Tá Perfeito, né? aparecendo já. Então, perfeito. Então, vamos lá. Temos aí a primeira imagem, a gente já pode fazer aí a nossa primeira atividade, uma interpretação de documentos. Quando você olha essa imagem, o que é essa imagem? Não sei se a gente já trabalhou, eu estou até desconfiado que a gente já trabalhou essa imagem antes. Sim, professor, a gente trabalhou. Já, mas vamos lá. Recapitulando então, um reforço. O que retrata essa imagem? Se a gente já trabalhou, então fica mais fácil responder, né? O que retrata essa imagem, pessoal? Nossa, professora, agora eu vou... Bom, a Camila que respondeu que a gente já trabalhou. Eu não lembro. né? Temos duas imagens. Aqui, este cidadão de vermelho, de narizinho empinado, que se ele fosse simbolizar um país, que país que ele simbolizaria? A Inglaterra? A Inglaterra, né? Eu ia falar isso também. De um lado nós temos aqui os ingleses e do outro lado aqui nós temos uma figura que representaria qual país europeu? Olha as cores aqui. França. Olha as A França. cores. França. Bate o olho aqui para você ver as cores das plumas que estão no chapéuzinho dele. Isso, e o chapéuzinho dele é tipo um chapéuzinho de Napoleão Bonaparte, né? Então, você vê que, aliás, ele é uma caricatura aí do nosso glorioso Napoleão Bonaparte. E você vê que esses dois países estão fazendo o quê? Eles estão cortando o país.
estão Dividindo cortando Eles estão comendo o mundo, no caso, né? isso, eles estão repartindo o mundo entre eles, né? Cada um tá pegando um pedacinho para si, e o nome que a gente dá a isso é imperialismo. Então, o imperialismo é um termo que surgiu lá na época do Império Romano, que vocês tiveram no ano passado, que eu lembro que o professor que vocês tiveram no ano passado falou para vocês do Império Romano, falou de Grécia. Não sei se muitos né, professor? prestaram atenção, né? Mas essa aula vocês tiveram, isso aí eu tenho certeza. E o Império Romano ele tinha uma característica bem peculiar em relação às outras civilizações da época, é que o Império Romano ele não se restringia somente ao território do Império Romano, ele interferia politicamente nos territórios vizinhos. Isso é o que caracteriza um império. Um império ele é um país, ou um império de fato, é que hoje a gente não fala mais império, né? Por exemplo, a gente fala que os Estados Unidos ele é imperialista. Os Estados Unidos não é um império, ele é uma nação, é um país republicano, tudo bonito, porém ele interfere na política interna de outros países. Isso a gente chama de imperialismo. Ah, professor, você pode se perguntar, né? Mas por que, com qual direito que eles se acham, de onde que eles tiraram essa liberdade de achar que tem o direito de interferir nos países que não são deles? É simplesmente o direito da força, né? Força militar, força econômica, etc. A gente viu que o Império Romano ele invadia outros territórios, conquistava através de guerras, escravizava os povos, roubava as riquezas, obrigava aqueles povos a pagar impostos. Então tudo isso tem a ver com o imperialismo. E aqui no caso, a gente vai ver que aqui no século XIX teremos aí duas figuras centrais no imperialismo, que seria a Inglaterra e a França. Os Estados Unidos ainda não, né? Os Estados Unidos ele vai ser um país que ele vai surgir muito forte após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai quebrar todos os países europeus, né? Inclusive a Inglaterra, que era a potência econômica mundial da época, e os Estados Unidos ele vai surgir como esse monstro de poder econômico, poder militar, que vai ser até os dias de hoje. Até os dias de hoje, os Estados Unidos é a principal potência, apesar de hoje ele ser seguido muito de perto pela China, né? E a gente vai falar que esse imperialismo vai acabar caindo aqui num tema da nossa aula, que vai ser a partilha da África e da Ásia. Lembrando que partilhar é fazer o quê? Dividir? É você dividir. Ah, professor, eu não entendi. O que isso significa? Isso significa que os europeus vão dividir a África entre eles e vão dividir também a Ásia entre eles, como se fosse um bolo. Você pega um bolo, você corta pedacinhos do bolo e sai distribuindo para todo mundo. É o que eles vão fazer com a África. Ah, professor, mas isso é errado. Errado, é triste, mas isso é uma coisa que aconteceu e não faz muito tempo, historicamente falando. Aliás, isso explica muito a desgraça que o continente africano vive hoje, né? Porque a gente sabe que os países do norte da África têm uma condição econômica, né, uma condição ali um pouco melhor, mas os países subsaarianos, que são aqueles países abaixo do deserto do Saara, você tem aí um grande predomínio de desigualdade social, de fome, de guerras. Então, tudo isso se aconteceu devido a essa partilha da África e da Ásia. É só você pensar que antes da chegada do europeu no continente africano não existia fome. Então, a fome foi uma consequência dessa política colonial dos europeus. Então, vamos lá. E aqui tem um conceito, para definir bonitinho para vocês. Então, imperialismo é a prática através da qual as nações poderosas procuram ampliar e manter seu controle ou influência sobre os demais povos ou nações. Perfeito? Então é você interferir nos países vizinhos para você garantir o seu interesse. E aqui temos uma outra charge, perfeito, em que nós temos aí ao centro um senhor de cartola representando qual país? Inglaterra. Inglaterra, né, que está marcado que não está marcado Inglaterra, mas está marcado que England, que seria Inglaterra em inglês, que está perfeita a sua colocação. E você vê que, olha, outra coisa, esse sujeito de cartola, né? Então a gente sempre tem aquela ideia do inglês, que sujeito de cartola, terninho, tudo, a roupinha na estica, né? Tanto é que a Inglaterra exportou isso para o mundo inteiro, né? Então hoje no mundo inteiro você usa terno e gravata quando você quer passar uma ideia de credibilidade, de respeito, o que não necessariamente é verdade. Senão a gente não teria bandido em Brasília, né? Porque lá todo mundo usa terno e gravata. Se terno e gravata significasse honestidade, a gente não teria bandido na política, né?
Infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim, mas as pessoas tentam passar essa ideia de que um cara de terno e gravata, pô, esse cara aí é um cara que tem uma credibilidade maior. Isso vem também do imperialismo cultural, né? O terno, a gravata é uma coisa que é inglesa, que foi exportada aí para o mundo inteiro, assim como o futebol também. Futebol é um esporte inglês que foi exportado aí para o mundo inteiro. E aqui você vê que este ser que representa a Inglaterra, ele tem aí tentáculos com mãos, e onde que essas mãos estão batendo, assim, tipo como se fosse um polvo. Nos países da África. Nos países. País da África, não só da África também, né? Você tem aqui Egito, ok, você tem Índia, você tem acho que Canadá aqui embaixo, né? Lá em cima eu não consigo ler por causa da resolução, mas você tem Malta, ou seja, a Inglaterra, ela foi um país, na verdade, o império da Grã-Bretanha, encabeçado pela Inglaterra, era um império que tinha territórios em todos os continentes do mundo. Então, a Inglaterra é o famoso símbolo de imperialismo aí, de épocas recentes. Aí você pode se perguntar, professor, mas qual é o motivo de todo este imperialismo canalha? Eles fazem isso sabendo que é errado? Eles fazem isso sabendo que é errado, porém eles são movidos por interesses, e são interesses econômicos. Por exemplo, a África e a Ásia, ali no século XIX, a gente já viu que os países europeus, tanto a Inglaterra como a França, tinham passado já pela Revolução Industrial. Outros países, como a Alemanha e Itália, eles estavam em desvantagem, por quê? O que aconteceu com a Alemanha e com a Itália, que tinha acontecido antes com a Inglaterra e a França, no século XIX? Que foi o objeto da nossa última aula. Ah, professora, essa eu não sei, não. Deixa eu Olha pensar. só vocês. Lembra que na última aula a gente viu que aconteceu uma coisa especial, tanto com a Itália quanto com a Alemanha, que fez com que eles chegassem atrasados nessa corrida industrial, que foi o quê? Porque você tinha Inglaterra, França, aí você tinha Alemanha e Itália. Guerra, revolução. Envolveu guerra, envolveu revoluções, mas para unificar esses países, né? O que a gente viu nos vídeos anteriores é que a Itália, ela se unificou tardiamente, a Alemanha se unificou tardiamente, por isso que eles chegaram atrasados nessa corrida industrial. Então, enquanto a França e a Inglaterra já eram países, nações consolidadas, a Alemanha e a Itália estavam engatinhando ali, né? Estavam se unificando para formar um Estado muito forte. E a gente sabe que indústrias, elas precisam de coisas que são fundamentais. Por exemplo, a indústria, ela precisa de uma coisa que se chama matéria-prima. O que é matéria-prima? É o material que é usado para fazer as coisas, muito usado em uma coisa, como uma mesa de madeira, Perfeito. etc. Perfeito. Aí vamos pegar então o exemplo aí da mesa, que é bem cabível. A mesa, a gente sabe que é algo que não existe na natureza. Você não tem um pé, uma árvore onde você tem lá a mesa, você pega e vai para casa. Não. A mesa, ela é uma coisa que ela foi feita por seres humanos através de uma indústria, etc. A matéria-prima para fazer a mesa é a madeira. A madeira é algo que existe na natureza. Madeira existe na natureza. A mesa não. Entendeu? Você pode fazer isso com o seu caderno também. O seu caderno não tem um pé de cadernos que você vai lá, pega um caderno de libra e vai para a escola. Não, caderno é uma coisa que é manufaturada. Ela foi feita por uma pessoa, ou um artesão, ou foi feita numa indústria, cuja a matéria-prima é a madeira também, né? Porque a celulose que você faz o papel, você extrai também da madeira. Certo? Você podia usar isso também para sua vestimenta. Você não tem você não tira uma camisa de uma árvore. Umas pessoas fazem camisas, né? E geralmente ou ela é feita de algodão, ou ela é feita de poliéster, ou seja, os produtos para serem feitos, eles precisam dessas coisas que se chamam matérias-primas. Matéria-prima. Não entendi, desculpa. Peraí, onde que era vez, pessoal? Que é o começo de tudo. Que é o começo de tudo, perfeito? Então, a matéria-prima, você extrai ela da natureza, ou seja, você consegue perceber que a humanidade, ela pega a natureza e molda a natureza para atender às nossas necessidades, certo? Acho que isso ficou bem claro. E a indústria faz isso, né? Só que a gente viu que a indústria precisa de matéria-prima, a indústria precisa do trabalhador,
não existe uma indústria que não tenha trabalhador. Então, a indústria ela precisa de uma coisa que chama mão de obra, certo? E outra coisa, a indústria vai precisar de uma coisa também, de uma terceira coisa fundamental também, que é o mercado consumidor, ou seja, pessoas para consumir os seus produtos. Uma indústria, ela não está aí para tornar a sua vida melhor. A Coca-Cola não produz Coca geladinha para deixar a sua vida uma delícia. Eles produzem porque eles querem ganhar dinheiro. Então, o que move a indústria é um mercado consumidor. Quanto mais pessoas consumindo, melhor é para a sua indústria. Certo? Aí a gente já até comentou a questão da propaganda, né? Você não pode obrigar alguém a comprar os seus produtos, mas você pode convencer essa pessoa. E o processo de convencimento se dá através da propaganda. Então, Coca-Cola na televisão ela sempre vai aparecer aquele geladinho escorrendo, que dá até vontade de tomar Coca. Vou até tomar aqui um pouquinho. Mas na propaganda. Não vontade de praticar tomar Coca. É bom. E assim, mas a propaganda também não vai falar as coisas negativas, porque ela quer vender um produto. Então ela vai falar, pô, Coca é gostoso, é fresca, mas não vai falar que engorda, não vai falar que em excesso pode causar diabetes. Então, por isso que a gente tem que ser esperto para ficar muito bem ligado na propaganda. Eu não estou dizendo que então você quer dizer que eu não posso tomar mais Coca? Não, você pode tomar Coca, mas você tem que entender que tem toda uma propaganda ali, você tem que entender que você não pode consumir em excesso, porque tem café na Coca, né? Café dá taquicardia, é uma desgraça. Só faz mal. Mas é uma delícia. Certo? E os europeus, eles olharam assim e falaram, pô, as nossas indústrias estão crescendo tanto, e o mercado europeu é tão pequenininho, né? Porque se você pegar o continente europeu, ele é pequenininho. Aí eles olharam assim e falaram, pô, a gente precisa exportar os nossos produtos para outros povos. Então, os europeus, eles voltaram os seus olhos para a América e falaram, pô, ali, os países da América, grande parte deles, todos foram colônias de países europeus. E se a gente voltasse para colonizar a América de novo? Eles poderiam fazer isso? Poderiam. Só que existiu um país que não permitiu que a América fosse recolonizada mais uma vez pelos europeus. E qual país é esse, valendo um joinha? Estados Unidos? Os Estados Unidos. Perfeito. Os Estados Unidos impediram os europeus no século XIX de colonizarem os países americanos de novo. Eles falaram que não. Tem até um presidente americano chamado Monroe, James Monroe, que ele criou a doutrina Monroe. Lembrando que a doutrina é um conjunto de leis e regras que estabeleceu o seguinte, ele falava, América é para os americanos e ponto final. Ah, professor, então você está dizendo que ele era bonzinho? Não. Os Estados Unidos, ao impedir que os europeus pudessem recolonizar as Américas, eles estavam garantindo o quê? Território? Dinheiro? Para quê? Para quê? Porque assim, para colonização? Então, os Estados Unidos olhou assim e falou, não, peraí, que os países americanos não vão comprar produtos de europeu, não. Para comercializar. Eles vão comprar produtos dos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, tem até uma charge que mostra aqui, ó, você vê aqui no taco dele, aqui no bastão dele, tá escrito aqui Doutrina Monroe, né? E aí você tem o Tio Sam, que é um personagem, né, muito característico aí, né, dos Estados Unidos, a cartolinha tudo bonito, protegendo a América da vinda dos europeus. Isso foi uma estratégia dos americanos, uma estratégia canalha. Por que canalha? Porque, na verdade, ao invés da gente ser consumidor de milhões de produtos europeus, a gente passou a ser consumidor de milhares de produtos americanos. Então, os Estados Unidos defenderam a América por interesses econômicos. Por exemplo, hoje, na nossa vida, a gente é muito banhado pela cultura americana. A gente toma uma Coca-Cola. Coca-Cola é uma coisa típica dos Estados Unidos, é uma invenção que foi feita lá no final do Velho Oeste do século XIX, né, que era uma bebida feita do extrato da noz da cola, né, que tinha outro objetivo, tinha o objetivo de ser um remédio. Hoje não, hoje é uma desgraça, é mais um veneno, mas você toma Coca. Aí você vai no cinema, né, quando acabou a pandemia, você vai no cinema e você vê que 90% dos filmes são em inglês, são produções americanas. Tem 10% ali que é brasileiro, porque é uma lei
obriga o cinema a ter um filme brasileiro, pelo menos, em sessão, né? Senão não teria nenhum filme brasileiro. Você pode vestir uma calça jeans, que é uma vestuária tipicamente americana. Você pode pegar o seu celularzinho lá no Spotify ou escutar uma música no YouTube. A chance de ser uma música em inglês é de 90%. Então, o que aconteceu com a América Latina é que ela se tornou um grande mercado consumidor dos produtos americanos. Isso favoreceu também o fortalecimento econômico dos Estados Unidos. É mais dinheiro entrando para eles. McDonald's, Bob's, todas essas coisas aí que são comidas que não valem muita coisa, tudo a gente acabou importando aí dos Estados Unidos, né? Carros e etc. Então, os Estados Unidos, eles não permitiram que os europeus voltassem para as Américas, mas não porque eles eram bons, mas é porque eles estavam querendo reservar a América Latina para consumir os produtos feitos nos Estados Unidos. E acabou dando certo. Certo? Os europeus, então, por não puderem, já que eles não puderam retornar às Américas, eles passaram a virar os seus olhos em direção a um lugar em que simplesmente as pessoas não se importavam muito, até porque não sabiam o que estava acontecendo lá dentro, que é a África e a Ásia. Certo? E aí vai rolar a partilha aqui no caso a gente vai falar mais da África, né? Então, países mais tradicionais como França e Inglaterra, desculpa, eles vão sair na frente dessa corrida. Países que já que estavam ainda formando uma tradição como a Alemanha e a Itália vão chegar depois. Aqui, perfeito. Essa conferência em que eles vão partilhar a África e a Ásia, vai acontecer em Berlim. Então, Berlim, ela vai querer, que é a capital da Alemanha, né? Vai querer demonstrar prestígio. Espera que tem uns carros passando na rua aqui, que é um inferno. Então, Berlim vai sediar essa reunião em que eles vão decidir partilhar a África. Né, tem até uma charge aqui, o que mostra muito bem a ideia do bolo, né? Você tem aqui um alemão que tem uma bela bigoda. Ele está com uma faquinha e ele está repartindo aqui um bolo escrito África, ou seja, como se cada pedacinho da África virasse uma propriedade aí de um país europeu, certo? Aqui, busca de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra barata, são fatores referentes ao processo de industrialização e a gente acabou comentando também. Então, essa conferência de Berlim, que foi, na verdade, ela durou mais de um ano, né? Foram várias reuniões, né? Foi uma reunião que durou um ano, então seria loucura. Mas ela aconteceu em 2 anos, em 84 e 85, 15 países europeus decidiram sobre a partilha da África. 2 se beneficiaram, Inglaterra e França, 2 saíram prejudicados, que era a Itália e a Alemanha. Como assim Inglaterra e França sendo beneficiados? Eles ficaram, tanto a Inglaterra quanto a França, eles ficaram com as regiões onde tinha mais matéria-prima, as regiões onde tinha mais mão de obra, ou seja, onde tinha mais gente para trabalhar, e eram regiões que se tornariam maiores mercados consumidores. Então, a África ela foi dividida mais ou menos em regiões nobres, em regiões em que aqueles pedaços eram mais atraentes, e regiões que eram praticamente regiões desérticas em que não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha quase matéria-prima, que esses eram os pedaços que acabaram ficando com os países perdedores, entre aspas, né? Porque, na verdade, quem mais perdeu foram os africanos com essa divisão, né? Ah, professor, mas os povos africanos, eles foram consultados sobre essa partilha, fizeram um plebiscito na internet, mandaram o link, todos eles tiveram acesso e eles concordaram com essa partilha? Aí fica uma indagação para vocês. Os africanos, eles sabiam que ia acontecer essa partilha, eles concordaram, o que vocês acham? Acho que não, hein? Com certeza não. Acho que não, professor. Os africanos não foram consultados e essa partilha foi enfiada goela abaixo. Ou seja, foi uma imposição. Ah, professor, mas não é justo. Não é justo, você está certo, mas a vida não é justa. Né? Então a gente sabe que... Infelizmente. E a gente sabe que aqueles países que têm um poder econômico maior, eles acabam aí influenciando mais os países aí, ou continentes que são mais pobres. Então os africanos não tinham condições de dizer não. Certo? Então vamos lá, estabelecer aqui diferenças. Colonialismo é o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, que foi lá do século XVI até o século XIX.
neocolonialismo é o que vai acontecer na África. No Brasil, o grande objetivo era o que? Era produzir açúcar, extrair ouro. No neocolonialismo na África, o objetivo era o que? Era fortalecer a indústria. Então, matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor. Então, essas são diferenças básicas entre esses dois tipos de colonização. Perfeito? Aqui temos mais uma vez mais uma charge que demonstra essa exploração que aconteceu no continente africano. Se o continente africano hoje, e a África é um continente, não é um país, tem muita gente ainda hoje que acha que a África é um país só. Não. Essa charge, ela representa muito bem a exploração dos países europeus e também dos Estados Unidos, na parte aqui da América do Norte, né, em relação aos países africanos. Como que essa charge transmite essa relação de exploração? Como que a gente pode interpretá-la? Eles tiraram todo a riqueza da África e colocou nos outros países. O repartimento da África para os países europeus e americanos. Isso. Então, se você for reparar, ó, a África, ela está totalmente cavocada, né? Como se tivesse sido escavado. Você tem 3, acho que são fichinhas, é que é difícil ver aqui porque é preto e branco. Só que grande parte dessas fichas, que seriam as riquezas, estão concentradas ou na Europa ou nos Estados Unidos. Isso caracteriza a exploração. É por isso que eu já falei para vocês. Estados Unidos e Canadá, professor. Estados Unidos e Canadá, né? Que Canadá é bem canalha também, mas os Estados Unidos ele acaba sendo mais canalha ainda de longe. Mas, na verdade, ninguém é bonzinho, né? O Brasil também já fez uma par de besteira aí, a gente viu a Guerra do Paraguai. Então, a história é bom que ela prova que ninguém é bonzinho, né? Todo mundo é movido por interesses. Então, por isso que eu já falei para vocês, hoje, se você for, depois da pandemia, um dia, daqui a 10 anos, se for visitar lá, sei lá, Paris, vai na França, ou você vai para Londres, ou você vai, sei lá, para Espanha, para Portugal. Portugal então, é um país bem simpático, bem bacana. O pessoal lá gosta de brasileiro. Você com certeza vai olhar assim e vai falar, nossa, países ricos, maravilhoso, lindo, igual aquele meme que fala, né, nossa, isso aqui é muito lindo. Você tem que entender que por trás de toda aquela beleza, por trás de toda aquela riqueza que construiu aquelas nações, está a exploração tanto da África como dos demais países latino-americanos que foram colônias dos países europeus. Ou seja, para ter o rico, para ter o bilionário, para ter o primeiro mundo, tem que ter um terceiro mundo vivendo à base de miséria. Então, para ter o rico, para ter um rico, você tem aí milhões de desgraçados, a gente pode dizer assim, miseráveis, que acabam sendo explorados. Infelizmente, esse aí acaba sendo o sistema em que nós vivemos, né? Então, ao contemplar a beleza de um país europeu, a gente não pode esquecer nunca que essa beleza foi construída em cima de sangue, de roubo, de furto, de estupro. Então, infelizmente, são coisas aí que marcam a história da humanidade, né? Perfeito? Só que aí vem a ideia dos europeus, eles tinham que colonizar, eles colocaram na cabeça deles, a gente precisa colonizar a África, vamos ter que explorar a África, só que a gente precisa convencer a nossa população a ir até a África. Porque, por exemplo, como que você vai convencer um cidadão britânico, um inglês, a sair do conforto da casa dele e se enfiar lá na África do Sul, onde no século XIX tinha lá muito mato, tinha lá, sei lá, guerras, tinha uns bichos lá sinistros, lá, porque na África a gente sabe que tem uns bichos sinistros, né? A fauna lá é maravilhosa. Como que você vai convencer essa pessoa a sair do conforto do lar dele e ir a uma empreitada, uma aventura em que ele sabia até que talvez não chegasse, não voltasse vivo, né? Então, para isso foram criadas teorias do século XIX que são teorias extremamente racistas. E elas são racistas por quê? Porque elas colocam o branco numa superioridade, eu coloquei superioridade entre aspas, porque a gente sabe que não existe raça superior, não existe, o que define se você é mais inteligente ou se você é menos inteligente não é a cor da sua pele, é o quanto você se dedica ao conhecimento. Então, você sentar, você ler, você estudar, você vai ser mais inteligente. Isso independe da cor da sua pele, depende do lugar onde você nasceu, depende do seu esforço, da sua vontade. Então o europeu, ele olhou assim, falou, pô, ele olhou para a África assim, falou, pô, o pessoal ali vive numa condição bem diferente, né, dos países europeus. Aqui a gente tem indústria, na África não tem indústria. Então os europeus, eles se colocaram como superiores
e criaram essas teorias racistas. Tá difícil. Criaram essas teorias racistas para justificar esse neocolonialismo. E a gente vai chegar nessas teorias racistas aí. A primeira é o darwinismo social. O darwinismo, o Darwin, ele foi um cientista do século XIX que ele criou lá a teoria que fala da origem dos seres vivos, etc., que fala que a vida começou no mar, foi evoluindo. O Darwin também trabalhou com a questão da adaptação e seleção natural. Ele falou que o ser mais adaptado, ele evolui, ele passa pela seleção natural, né? Ele usa até o exemplo lá das girafas, né? Você tinha girafa de tudo quanto é tamanho de pescoço. Aqui tinha um pescoço comprido, é o que podia pegar, sei lá, as maçãs do topo da árvore, então logo ela não passava fome. As outras girafas tinham que concorrer com os animais que comiam vegetação rasteira, então logo eles acabaram morrendo. Então, o darwinismo, ele fala disso, ele fala, o mais bem preparado, ele sobrevive e ele prospera. Só que os racistas do século XIX, europeus, eles pegaram esse darwinismo, essa teoria da adaptação e seleção natural, e colocaram para as etnias humanas. Então, isso justifica o quê? Isso significa que, segundo esse darwinismo social, a Europa teria um progresso, teria indústrias, porque o europeu era a etnia que mais se deu bem nessa seleção natural, e logo por ele ser superior, ele poderia subjugar os demais povos. Ah, professor, mas isso é científico? Isso é a utilização da ciência de maneira errada, né, porque você tinha cientista que defendia isso, ele deturpava a ciência para defender um racismo e justificar a colonização da África e da Ásia. Então, tinha muitos cientistas também que deturpavam a ciência para justificar esses absurdos aí, que hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Mas tinha também as teorias religiosas. Não só a ciência era utilizada de maneira errada para enganar as pessoas, para justificar a exploração da África, mas também há teorias religiosas. Como, por exemplo, o branco o europeu, ele se colocou como superior, ele falou, pô, nós somos superiores porque Deus fez o ser humano branco superior e logo o ser humano branco tem que levar a palavra de Deus para os demais povos do planeta Terra. Então, o homem branco, ele vivia um fardo. Fardo é uma coisa que você carrega, tipo uma cruz, em que era obrigação, né? do ser humano branco de sair do seu lar na Europa para evangelizar, para pregar e também explorar aqueles povos da África. Então, de novo, os racistas utilizando a ciência de maneira errada e utilizando também a religião de maneira errada, que é uma coisa que eu já venho falando para vocês há muito tempo já. O problema não é você ter uma religião, você pode ter qualquer religião que você quiser, aliás, você deve frequentar a religião que te faz bem, não é porque as pessoas querem, é o que você se sente melhor. Porém, você tem que entender que algumas pessoas utilizam a religião de maneira errada, ou para ganhar dinheiro, ou para explorar pessoas, ou como no caso aqui que a gente está vendo, para justificar a exploração do continente africano. Então, o problema não é a religião, o problema são os seres humanos que às vezes distorcem a religião, e a gente sabe que tem muito. Afinal de contas, tem muito bispo aí de igreja aí que é bilionário. São verdadeiros empresários da fé, né? Certo? Essas teorias aqui, como já foi falado, né, serviu aí para justificar, né, essa exploração da África, perfeito? E, para você ter uma ideia de como que isso trouxe muitos malefícios à África, né? Por exemplo, o Congo, que hoje é um país simpático, ele foi possessão da Bélgica. Então, virou tipo um quintal da Bélgica, né? Bélgica é um paísinho europeu ali próximo da França, da Alemanha, próximo da Holanda também. E, para você ter uma ideia, o Congo, sob o domínio da Bélgica, passou de 30 milhões de habitantes para apenas 8 milhões de habitantes. Então, você fala, uma população que passa de 30 para 8 milhões, é porque aconteceu muita desgraça ali. Muita exploração, muita morte, muitas guerras. Então, para você ver como que acontece a exploração. E aqui nós temos um mapa da África, tem até uma legenda aqui no seu canto inferior esquerdo, onde você tem aqui os principais países europeus, né? Você tem lá a Alemanha em rosa, Bélgica em verde, Espanha, acho que é um vermelhinho, França amarela, Inglaterra verde clarinho, Itália, Portugal e países independentes, países que mantiveram, né, a sua autonomia.
Então, aqui, ó, a gente vê que a Inglaterra, ela pegou o Egito, que era uma parte muito interessante, tinha muita riqueza no Egito. Ela pegou também a África do Sul. O Egito, sim, cara, o Egito, lembra quando a gente falou lá no sexto ano, lá das múmias, das pirâmides, que tinham lá as riquezas todas guardadas? Quando os ingleses chegaram no Egito, descobriram as pirâmides, o que eles fizeram foram pilhar essas pirâmides, tirar toda a riqueza, roubar até as múmias. Você tem que grande parte das múmias que fazem parte da história do Egito estão em museus na Inglaterra, estão em museus na França. Então, durante essa colonização aí, o europeu aproveitou para passar o rodo de tudo que tinha de valor ali, ele acabou levando para a Europa, certo? Aqui Angola, né, em marrom aqui Moçambique, são possessões portuguesas, por isso estão aqui em marrom, né? E você pode reparar também que os países africanos, eles são quase que meio que esquadrinhados, eles quase que possuem figuras geométricas, é porque literalmente foi passada uma régua em cima do território africano e foram fazendo aí várias divisões, e cada pedacinho desse permaneceu aí sob domínio de países europeus. Aqui no cantinho você tem Madagascar, Somália, Etiópia, perfeito? A África, aqui isso também é importante, porque antes da presença dos europeus, a África era dividida em vários reinos de caráter absolutista, ou seja, tinha lá um imperador, um rei, que era considerado um deus na terra, né? O Egito, é só você olhar o Egito. O Egito tem lá o faraó era encarado como se fosse uma divindade, e você tinha de toda uma organização social ali, que vivia ali através do trabalho escravo também, etc. Você tinha vários reinos ricos na África, por exemplo, Etiópia, Núbia, Gana, Mali, Império do Oio, Império do Congo, do Zimbábue. Esses impérios eles foram sendo desmantelados pelos europeus. Eles acabaram deixando de ser impérios e se transformavam em países. E muitas vezes, nesses países aqui, por exemplo, você pode pegar uma região, por exemplo, aqui no Congo belga. No Congo belga, os belgas fizeram o quê? Nessa região, nesse pedaço, muitas vezes eles colocavam tribos rivais para compor o mesmo país. Aí você pode olhar, você fala, pô, professor, mas eles constituíam um país com tribos rivais? Sim, porque se você junta tribos rivais milenares, inimigos mortais, você vai impedir que aconteça o que nesse país? Se eles são inimigos mortais, o que eles não vão fazer? Guerra. Não, muito pelo contrário, o que eles mais vão fazer é guerra. Eles não vão se unir para tirar o europeu dali. Então você junta aí também pessoas... complica. É o quê? Desculpa. Aí também vai complicar, não é, professor? Que aí não vai adiantar nada um do lado do outro. Então, mas assim, enquanto o europeu estava ali comandando, ele conseguia administrar ali aquelas rivalidades milenares locais. O problema é quando o europeu sair, porque quando o europeu sai, ele deixa um vácuo no poder. E aquelas tribos vão ficar olhando uma para a outra assim, vão falar, e agora? O que a gente faz? Quem que manda? Eles vão se entender? Não. Isso vai dar origem a guerras civis. Tem país africano que está em guerra civil até hoje. Então, para decidir quem que vai governar, né, professor? Para saber quem que vai governar, isso mesmo. Então, além da fome, além da miséria, tem ainda países africanos que sofrem muito com guerras civis. Né, para você ter uma ideia do absurdo que é isso. Perfeito? Consequência do neocolonialismo aí, o fim dos reinos africanos, então você tinha grandes impérios que acabaram sendo fragmentados, formação de novos países, né, vai surgir países como, por exemplo, aqui o Congo, Argélia, Egito, etc. Então, e outra coisa que é interessante, por exemplo, se você for na Argélia, você vai se comunicar mais fácil com as pessoas se você falar o francês. Por quê? Porque eles foram uma colônia que pertenceram à França. Assim como o Brasil, a gente fala português por causa de Portugal, na Argélia eles falam francês por causa da França. Então tem toda essa questão cultural também. Na África do Sul eles falam inglês. Tem o idioma nativo? Tem o idioma nativo, só que eles aprendem o inglês também, que é uma das línguas oficiais. Certo? Estabelecimento de guerras civis é uma consequência, e a propagação do racismo para o mundo. Essas teorias racistas foram exportadas para o mundo inteiro. E hoje, os países mais miseráveis do mundo estão concentrados no continente africano. Não é à toa, não é porque a África, mas lá tem muita fome, tem muita miséria,
porque lá também é difícil, né? Mas lá é difícil porque tem um motivo. Foi um lugar que foi muito explorado. Se na América do Sul, se no Brasil a gente foi explorado, na África foi muitas vezes mais explorado, sabe? Então, infelizmente, é algo que marcou a história aí do continente africano. E aqui nós temos aqui um colonizador, né? Você vê pela vestimenta, um europeu. Aqui eu não sei se dá para traduzir como francês ou inglês. E você vê aqui um africano. E o africano está servindo ao europeu. Então, isso é uma coisa que foi estabelecida também, né? Então, se isso aqui não for racismo, eu não sei o que mais pode ser. Que mais aqui? Aqui você tem, ó, dois homens brancos sentados aqui ao centro com roupas de modelos europeus. Você vê aqui meio que um terninho, né, um coletinho por baixo, o outro com um suspensório, o bigode, que é uma coisa bem europeia, né? O europeu costuma deixar o bigodão. E ao redor você tem vários africanos que muito provavelmente eles estão sendo exibidos como se fossem mercadorias, como se os dois homens sentados aqui fossem donos dos outros homens que estão atrás. E você vê a diferença nas vestimentas, né? Uma diferença cultural também. Certo? E a pergunta final aí para fechar a aula de hoje, que já está quase acabando, faltam 2 minutinhos. Existe imperialismo nos dias de hoje? Existe. Existe. Quem que é o principal país que mais imperializa no mundo hoje em dia? Estados Unidos? China. Os Estados Unidos. Estados Unidos é o país aí que mais imperializa. A China também. A China ela influencia muito através de acordos comerciais. Pode ser a China também um império, você está certa. Inglaterra, França ainda continuam sendo os países aí que mais imperializam no mundo de hoje. Olha, que bonito. Que bonito não, que coisa horrorosa, McDonald's. É um horror. Comida ruim Por demais. que, professor? Ah, pelo amor de Deus, comida ruim, gente. Né? Caro demais. Não. Pelo amor de Deus. Eu não acho. Eu também não acho. Só tem coisa que não presta ali, gente. Pelo amor de Deus. O bom é uma feijoada. Uma feijoada é uma coisa boa. Também, Aí eu concordo. muito bom. Certo? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Não. Estamos caminhando para o final do ano aí. Talvez. Essa não vai ser nossa última aula, mas a gente já está caminhando aí para as últimas aulas aí. Lembrando que o link do provão, se tudo der certo, eu vou passar para vocês na segunda-feira fazer esse provão, né? Lembrando que a recuperação para o 3º bimestre e nota para o 4º. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então fica o meu abraço, um beijo de luz para todos vocês e saúde e busquem Beijo, conhecimento. professor. Até a próxima, pessoal. Se cuidem, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.